muito feliz porque nessa noite Deus já me fortaleceu, porque às vezes nós nos deparamos em dias de fraqueza. E a casa do Senhor é o local onde nós nos reunimos para que nós possamos ser cheios da Tua presença. Às vezes caminhamos com os nossos conhecimentos humanos, embora estudamos a palavra de Deus, mas às vezes passamos a viver na presença do Senhor como pessoas naturais. E muitas das vezes isso nos impede de sentir a presença do Senhor. Mas eu louvo a Deus porque nessa noite eu senti a presença de Deus. O Espírito Santo, Ele visitou a nossa alma e fez aquilo que nós necessitávamos nessa noite. Então eu estou grato a Deus porque enquanto corria o culto, Deus Ele trabalhou na minha alma. Quando nós damos espaço para Deus Ele fazer algo na nossa vida, Ele sempre estará disposto a fazer. Independente das fraquezas, das lutas, das aflições, das frustrações, Deus Ele continua sendo Deus que fortalece. Então que nessa noite seja uma noite de fortalecimento, assim como foi para a minha alma, que também seja para a alma de todos nós que aqui nos reunimos nessa noite. Quem tiver com a sua Bíblia, abra no livro de Jó, capítulo 22, do seu versículo de número 28. Jó 22, 28. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vai dizer assim a palavra do Senhor: determinarás tu algum negócio, e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Eu louvo a Deus. Peço para a igreja abrir também lá no livro de Lucas, capítulo 19, por favor, para a gente fazer mais essa leitura. E na sequência os irmãos podem tomar o seu assento. Lucas, capítulo 19. Antes nós vamos ler o capítulo 18, do seu versículo 18. Vai dizer assim, 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Lucas 19, dos seus versos de número 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um dos principais dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. A igreja pode tomar um assento em nome de Jesus. Louvado seja Deus por essa oportunidade que Ele tem nos concedido. Eu agradeço pela vida dos pastores, que estão aqui cuidando desse rebanho do Senhor. E a gente tem experimentado isso, o que é você se sacrificar em pró-vidas. E não é nada fácil você tomar, a luta do outro, passar pelas dificuldades que o outro passa, sempre incentivar, e muitas das vezes você próprio carece de um incentivo. E a gente sabe que o pastor ele tem como o seu alvo principal Cristo, Então precisamos todos os dias da nossa vida voltar o nosso coração, a nossa vida para o Senhor, para que nós possamos conceder às almas aquilo que Cristo ele tem para as nossas vidas. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu estava ali sentado e tinha até uma palavra, como homem que nós somos, nós procuramos nos preparar para determinados momentos, mas Deus ele tem o seu trabalhar, e quando Deus ele quer trabalhar, nós precisamos fazer a vontade do Senhor. E esse texto, ele mexeu com o meu coração. O livro de Jó, capítulo 22, versos 28, Deus me recordara desta palavra: e determinando tu alguma coisa, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. E eu lembrei da vida destes dois homens que nós lemos aqui. Dois homens que tinham algumas coisas em comum. Um
era rico, porém era uma pessoa religiosa. Procurava fazer a vontade de Deus, mas procurava ser justificado pelas suas próprias decisões. E no capítulo 19 fala de um homem que era publicano, também era rico e não era uma pessoa religiosa, porém o texto fala que ele era um coletor de impostos, uma pessoa que trabalhava para o governo romano e que aos olhos dos judeus ele era tido como um traidor do seu povo. Então nós temos duas vidas, pessoas ricas. Uma tinha o costume de se apresentar até a casa do Senhor, guardar os mandamentos, como diz o texto no capítulo 18, e a outra tinha como objetivo se enriquecer. Tanto é que o texto diz que ele era um homem rico. Mas o que Deus colocou no meu coração foi isso, a determinação. Não chegamos em lugar algum se não estivermos determinados a nos sacrificar para chegar a algum lugar. Olhando para a vida destes dois homens, nós vamos ver que um destes homens, ele foi até Jesus. Ele teve a oportunidade de ter diálogo junto à presença de Jesus. Mas o que aconteceu foi que ele tentou alcançar algo pelas suas próprias decisões humanas. E quando nós falamos de vida eterna, a vida eterna, Paulo ele vai dizer que pela graça sois salvos. Então a nossa salvação ela não depende das nossas justificações humanas. A nossa salvação ela depende daquilo que Paulo ele fez saber junto aos Coríntios no capítulo 2, versículo 2 da primeira carta de Coríntios. Paulo ele vai dizer: eu nada fiz vocês saberem, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A solução para a vida do ser humano que carece de salvação, ela está no ato realizado pela pessoa de Jesus Cristo. E quando nós compreendemos a grande importância da cruz de Cristo para nós, todas as barreiras, tanto social humanas, elas caem por terra nas nossas vidas. Aqui nós encontramos alguém dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Alguém que apresenta diante de Jesus com um objetivo, mas não disposto ao que se necessita a fazer, não disposto a se entregar para alcançar o que ele almejava. Às vezes na nossa vida nós projetamos tanta coisa e muitas das vezes não conseguimos alcançar aquilo que projetamos. Então, se nós queremos chegar a algum lugar, nós precisamos estar disposto a trabalhar em prol daquilo que nós queremos para a nossa vida. Esse homem ele dizia buscar em Jesus a resposta do que ele deveria fazer para que ele pudesse alcançar a vida eterna. E quando ele recebe de Jesus uma resposta, Jesus vai dizer: sabes os mandamentos? E ele respondeu de cor: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Então ele era alguém que aprendeu a vida religiosa. Às vezes nós colocamos as nossas vidas no automático, acreditando que o simples fato de se apresentar ou de se portar de uma forma seja o suficiente para se ter a garantia daquilo que Deus tem para a nossa vida, chamado salvação, vida eterna. E este homem, ao longo da tua vida, ele viveu desta forma. Mas quando ele se deparou com Jesus,
A vida eterna, ela se depende da fé. Então, quando nós olhamos para este homem, ele sabia, ou melhor, ele se esforçava para guardar os mandamentos. Porém, a justificação do homem, ela está em Cristo. E este homem, ele não estava disposto, como uma pessoa religiosa que ele era naqueles dias, a reconhecer a Jesus Cristo como o único caminho de salvação para a tua vida. No versos 22, e quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Às vezes, o ser humano, ele sempre se depara com esse ainda te falta alguma coisa. Porque quando o ser humano, ele tenta justificar a si próprio, ele não alcança a justificação. Capítulo 4, do seu versículo 3 de Romanos, Paulo, ele vai dizer, como diz as Escrituras: creu Abraão, e a sua fé lhe foi imposta como justiça. O que nos dá justificação não é os nossos acertos, mas o que nos dá justificação é a nossa fé. E muitas das vezes perdemos a nossa vida de fé, até mesmo dentro da própria igreja, porque colocamos as nossas vidas no automático. Passamos a nos alimentar daquilo que já fizemos junto à presença de Cristo, e perdemos a nossa esperança ou a nossa força para continuarmos fazendo aquilo que um dia nós estávamos determinados a fazer. Então nós precisamos entender que, se nós queremos algo com Deus, nós precisamos estar determinados. Não determinar Deus, mas determinar a nossa própria vida. Porque às vezes nós nos deparamos com dificuldades, e as dificuldades, muitas das vezes, elas acabam acumulando. Isso traz uma carga para as nossas vidas, que muitas das vezes buscamos uma saída. E às vezes o inimigo, ele tenta dizer para nós que a solução nessa circunstância da vida, ela está no sair da casa do Senhor. Mas isso não é verdade. A solução para as nossas vidas, ela está aqui nessa noite. A solução para as nossas vidas, ela sempre está na presença do Senhor. No Salmo 50, nos seus versículos 15, o salmista vai dizer: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Só que no dia da angústia, muitas pessoas desistem. No dia da angústia, no local da pessoa, ela tem a opção de clamar. Ela prefere muitas das vezes questionar Deus. Certo dia, Jesus, no jardim do Getsemane, ele orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas qual foi a resposta do Pai a Jesus? A resposta do Pai a Jesus foi que ele enviou um anjo que o consolasse. Existe um momento na nossa vida, na nossa família, no nosso relacionamento, que muitas das vezes nós vamos querer uma solução para aquela situação, para aquela circunstância ou para aquele momento. E o que Deus, ele vai nos conceder naquele momento é a consolação. E nós precisamos entender que, se Deus, ele está fazendo dessa maneira, é porque ele tem algo a realizar no meio dessa trajetória difícil da nossa vida. O jardim do Getsemane foi difícil para Jesus, mas todavia ele disse que não seja feita a minha vontade. Então que não prevaleça a nossa vontade, porque muitas das vezes a vontade humana, o ser humano, ele quer fugir das realidades que ele se depara na vida. E a nossa vida, muitas das vezes, ela se depara com circunstâncias difíceis. Mas o que nós precisamos fazer é estar disposto a fazer aquilo que Jesus fez por nós. Jesus, ele se disponibilizou a passar pelas maiores humilhações que um homem poderia passar nessa terra. Mas Jesus, ele não era um simples homem. A Bíblia diz que ele era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas mesmo sendo ele quem ele é, ele não desistiu. Ele se disponibilizou
talvez exista tantos conflitos como existe na minha vida. Mas eu louvo a Deus porque nessa noite Deus, Ele trabalhou na minha alma. Nessa noite Deus, Ele me fortaleceu porque nós precisamos de fortalecimento. A nossa força, ela jamais pode estar no nosso conhecimento humano, natural. A nossa força, ela sempre tem que estar em Cristo. Enquanto nós reconhecermos a nossa fraqueza, Paulo ele vai dizer porque a minha fraqueza é quando eu sou fraco que Deus ele se torna forte em mim. Então reconheça que no seu período de dificuldade existe um Deus poderoso que Ele pode te fortalecer. Então se você está enfrentando nessa noite algum problema, alguma dificuldade, alguma circunstância na sua vida, eu quero dizer para você que na vida tudo é construído. Embora nós nascemos com o nosso sexo, ou masculino ou feminino, porém o que você quer ser na vida, o que você quer ter na vida vai ser construído. Pessoas estão aqui que optaram por serem homens e mulheres de Deus, estão pagando alto preço por isso, porque na vida, a vida ela não é fácil. Tudo que você quer na vida, você tem que estar disposto a pagar um alto preço. Certo dia eu estava lendo um livro falando de um homem chamado Ben-Hur, um homem que viveu nos períodos de uma Alemanha nazista, num dos maiores e mais difíceis períodos em que a Alemanha enfrentou naqueles dias. E esse homem, ele apregou uma palavra em meio àquele regime nazista e ele falou da graça custosa. A graça custosa, a graça que se exige de você algo. Hoje nós ouvimos falar da graça gratuita, embora Deus nos concede a graça de uma forma gratuita, sem merecimento. Porém, essa graça que Deus nos concedeu e nos deu a oportunidade de se encontrar aqui hoje, nessa noite, para que nós possamos manifestar essa graça na vida das pessoas, ela sempre custará algo para nós. E muitas das vezes nós estamos dispostos a manifestar essa graça, porque para manifestar a graça nos custa algo. Às vezes abrir mão de sonhos, abrir mão de lazeres, abrir mão de locais, de pessoas, porque visamos um bem maior. Então a graça custosa é aquela graça que ela sempre custa algo para quem quer manifestar. Para Jesus custou a tua vida, para você tem custado tanta coisa, mas você está aqui buscando nessa noite para a tua casa, a tua família, o teu relacionamento, e pode ter certeza que você tem pago um preço, mas Jesus Cristo ele já venceu. Nós não somos um povo que lutamos em busca de uma vitória, nós somos um povo que lutamos a partir de uma vitória, porque no capítulo 1, versículo 3 de Efésios, a Bíblia vai dizer que Deus ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A tua bênção ela já é garantida. Você não é um povo que luta em prol de uma bênção, você é um povo que luta a partir de uma bênção, você é um povo abençoado do Senhor. Então não desista do que você tem com Deus, não desista do teu compromisso, daquilo que você assumiu com Deus, porque Deus ele é poderoso para realizar na tua vida tudo aquilo que Ele tem. Capítulo 50, versículo 20 de Gênesis. José vai olhar para os teus irmãos e ele vai dizer: vós intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornaste em bem, para fazer como se viste neste dia, para que se conservasse muita gente em vida. Às vezes o que você tem vivido hoje tem sido difícil, mas eu quero ministrar na tua vida uma palavra que, assim como José ele contemplou a bênção, a prosperidade, o cuidado de Deus na vida e na família dele, você também vai contemplar tudo isso
chamou não foi o pastor, quem te chamou não foi o evangelista, quem te chamou não foi o obreiro, quem te chamou foi Jesus Cristo de Nazaré. E Ele está aqui nessa noite. Ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele não te abandona no teu sofrimento, Ele não te abandona na tua luta, Ele não te abandona na tua aflição. Ele é contigo, Ele é fiel para cumprir na tua vida o que Ele prometeu. Mas às vezes somos nós que na caminhada com Deus o abandonamos. Porém, Ele não se apartou de nós, Ele continua ali. O nosso Deus, Ele é grande. Aonde é que Ele não está? Sendo Ele um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele está aí. Mas muitas das vezes é o homem que se sente só. Porque às vezes nós tomamos caminho na nossa vida e deixamos de sentir aquilo que o nosso irmão Isaías estava falando. Sentir a presença de Deus quando ele falou dos 400 anos. Um período onde não se levantou profeta, mas Deus falava pela tua palavra. E às vezes o que a gente quer ouvir é o homem falar com nós, uma profecia. Se o homem não falar por nós, Deus esqueceu de mim. Não abandone a palavra do Senhor, porque Ele não te abandona. A garantia que Ele nos deu de tudo aquilo que Ele prometeu está na tua palavra. Então não troque o Senhor pelos homens, porque o homem ele fala, ele se corrompe, ele se vende pelo dinheiro, ele fala o que o homem quer ouvir. Mas o Senhor, na tua palavra, Ele sempre vai te conduzir a um caminho de eternidade. Ele não vai massagear o teu ego. Na palavra do Senhor, quando nós erramos, Ele nos conduz ao conserto. Eu não estou aqui para falar de pensamento positivo. Eu estou aqui nessa noite para ministrar na tua vida arrependimento verdadeiro, confissões verdadeiras. Porque às vezes nós pensamos tanto positivo e a nossa vida ela não chega a lugar algum. O que faz a diferença não é o pensamento positivo, o que faz a diferença é a pessoa positiva chamada Cristo. Se Cristo não estiver na nossa vida, se nós verdadeiramente não rendermos a nossa vida a Cristo, do que vai adiantar? E aqui estava um homem tentando se justificar, dizendo guardar os mandamentos. Tanto é que Cristo falou: sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E ele disse: tudo isso eu tenho feito, e o que ainda me resta? E ele, ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Jesus disse: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dê aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Às vezes estamos dispostos a nos apresentar junto ao homem e ser até reconhecido pelas pessoas, mas quando chega diante de Deus, Ele não procura maquiar as nossas vidas. Jesus, Ele foi no profundo na vida daquele homem. Ele disse: olha, ainda te falta uma coisa. Se você quer o que você está dizendo, você tem que estar disposto a fazer esse algo. Mas olha o que o texto diz: ele, ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E olha o que o texto diz: e vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Não é que Cristo não tem poder para mudar a vida deste homem, é que esse homem não está disposto a sofrer as mudanças. Rogo-vos, pois, irmãos, não foi isso que foi lido? Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável,
diante de Deus, que é o vosso culto racional. O problema do sacrifício vivo que Paulo diz é que às vezes esse sacrifício ele quer tomar rumos diferentes. Ele quer caminhar por caminhos que não são aqueles que Cristo, Ele inspirou os seus servos, Ele próprio nos ensinou. Meu Deus. E às vezes não estamos dispostos a fazer aquilo que Ele diz, e não vos conformeis com este mundo. Às vezes o sistema pelo qual nós vivemos, ele nos envolve tanto, que nós abrimos mão da vida com Deus e passamos a nos adequar a um sistema governado e regido pelo maligno. Mas como Paulo ele está ensinando, a vida com Deus ela não vem pronta, ela é construída. Então que nós possamos todos os dias estar dispostos a determinar a nossa vida. Meu Deus do céu. Se tem compromisso na casa do Senhor, eu vou para a casa do Senhor. Se tem compromisso com as coisas de Deus, eu vou para a casa de Deus. Porque às vezes é como Davi, é quando nós deixamos de lutar, é quando nós damos brecha para que o inimigo nos conduza onde nós não deveríamos ir. Então que nós possamos manter a nossa vida com Deus. E saiba que mesmo diante dos seus erros, das suas falhas, Deus ele continua ali pronto para trabalhar e para perdoar. No versículo 10 do capítulo 19 de Lucas, no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Às vezes, muitas coisas na nossa vida, nós olhamos e achamos, nossa, meu filho, meu namorado, meu marido, né? Alguém da minha família, às vezes nós olhamos para aquela vida e não enxergamos solução. Nós, como ser humano, pelas nossas decisões humanas, às vezes para aquilo não existe solução. Mas a cruz é a solução para todo problema. O sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, ele é a solução para todo problema. Então esse homem ele não estava disposto a fazer aquilo que o Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Ele estava disposto a viver uma vida de aparência, mas ele não estava disposto a viver uma entrega verdadeira. E Cristo ele nos chamou para que nós possamos nos entregar verdadeiramente. Entregar verdadeiramente a nossa vida a Deus não quer dizer que não teremos erros, que não teremos falhas. Mas precisamos entender que aquele que entrega a sua vida verdadeiramente a Deus, quando ele falha, quando ele erra, ele não vai correr da presença do Senhor, ele vai sempre se achegar junto ao altar do Senhor, porque ele sabe que é aqui que Deus ele tem misericórdia para a tua vida. Em nenhum outro lugar você vai encontrar uma mensagem como essa, porque Deus ele justifica o culpado. Deus ele não é como o homem ou a sociedade que justifica o inocente. Deus ele está sempre disposto a justificar o culpado. Mas porém o culpado muitas das vezes não quer ser justificado. Ou melhor, ele até quer, mas ser justificado pelas suas próprias decisões. Então precisamos entender que a solução para tudo na nossa vida é a cruz. Paulo disse: eu não fiz saber nada entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A cruz é a solução para a nossa vida. Meu Deus. Aleluia. Que hora, pastor? Que é 9 horas já, o seu horário? Amém, louvado seja Deus. Então aqui nós temos alguém que foi até Jesus e infelizmente não alcançou o que gostaria de alcançar, simplesmente porque não estava disposto. Mas eu louvo a Deus porque aqui tem um povo que está disposto a lutar, a batalhar, a ir para frente e ter a certeza que Deus vai entrar com a providência e tudo aquilo que Deus tem para a vida desse povo vai se cumprir para a glória de Deus. Amém? E por outro lado, quando nós olhamos para Mateus capítulo 19, verso 16, falando desse mesmo texto, vai dizer que um jovem rico, um mancebo rico, ele foi até Jesus e perguntou: o que devo fazer? Mateus capítulo 19, versículo 16.
Eis que eu, aproximando-se dele, jovem, disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. O problema é que nós sempre estamos dispostos a fazer algo para receber algo. Para você ser salvo, você não precisa fazer nada. Você precisa somente crer, ter fé em Cristo. Mas é lógico que após você ter essa fé em Cristo, você vai ser impulsionado a corresponder, a viver de uma forma como alguém salvo. Uma vez que você foi salvo, você vai viver como um salvo. Porque a Bíblia, ela mostra o caminho de uma pessoa salva, a vida que alguém que é salvo tem que viver. E é aqui que nós aprendemos, dentro da palavra do Senhor, na casa do Senhor. Por isso precisamos frequentar. Às vezes achamos: nossa, mas eu me converti, eu ainda tenho falha, tenho erro, tenho dificuldade, não aprendi tudo. Ninguém aprendeu tudo. Mas todos os dias que nós nos reunimos, Deus, Ele tem uma mensagem poderosa para a nossa vida. Ele nos ensina, Ele trata com as nossas ignorâncias. Mas para isso nós precisamos sempre estar dispostos a falar: Deus, hoje eu vim aqui, eu sou um material, eu sou a matéria que o Senhor vai trabalhar. Porque às vezes nós achamos: não, eu já estou pronto. E ninguém está pronto. Todo mundo está no processo. Né? Não é isso que Paulo disse? Que Paulo, ele disse que aquele que em vós começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar até a vinda de Cristo. Existem 3 processos para a nossa vida: justificação, que é quando nós aceitamos a Jesus Cristo e somos justificados, salvos. Justificação, santificação, que é a nossa vida que nós vivemos com Cristo, e a glorificação. Então eu fui, estou sendo e serei salvo. Mas eu preciso continuar. E eu tenho que ter a garantia que isso faz parte da minha vida. E Deus, Ele continua trabalhando na minha vida. Então eu era um jovem. Agora eu quero falar de um rico, mas que era um velho, chamado Zaqueu. Às vezes o jovem, ele é cheio de desejo, né? Ele se deixa levar por muita coisa. Eu dei muita cabeçada na minha juventude, porque às vezes o jovem, ele tenta se proceder do seu jeito, né? E ele erra, como nós vimos aqui, alguém errando, alguém tentando se justificar pelos seus próprios atos. Às vezes não ouve os conselhos dos mais velhos. Eu me machuquei muito, sofri muito por causa disso. Mas eu louvo a Deus que aquilo que Paulo, ele fez saber aos Coríntios, ele também me ensinou por meio da tua palavra. Eu consegui compreender um pouco disso, e isso tem feito bem para a minha vida, tem me conduzido a uma nova vida. Não tem me feito uma pessoa melhor, mas tem me feito uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque para ser melhor, tem tanta coisa que eu faço aí fora, eu consigo ser melhor. Mas para ser salvo, somente Cristo Ele pode fazer. Então o que Deus, Ele quer fazer de nós é uma pessoa salva. Não simplesmente: irmão, você precisa ser melhor. Sim, irmão, é lógico que servindo a Cristo, com certeza as nossas ações, nossas atitudes com a esposa, com a filha, com a namorada, né, com os amigos, vai ser completamente diferente. Isso vai fazer a diferença, com certeza. Mas o grande problema dos alemães foi eles acreditar que ética e caráter seria o suficiente para que eles pudessem ser um povo bem-sucedido. E aquele povo que era uma nação completamente cristã foi o berço de algo que marcou a história da humanidade, chamado nazismo. Porque o povo que ali um dia servia a Cristo não se levantou para paralisar aquela ação diabólica que teve crescimento no meio daquela nação. Então nós precisamos sempre estar dispostos a lutar, falar: não, aqui o diabo não vai prevalecer neste lugar. Nessa família o diabo não vai prevalecer, porque eu vou orar, eu vou buscar, eu vou manter a minha vida de fidelidade com Deus, e o mal não vai prevalecer contra a minha vida nem contra a minha família.
Então, voltando aqui para o texto do versículo 19, do capítulo 19, falando de Zaqueu. Zaqueu, já sendo um homem velho, porém também rico, após experimentar os prazeres, os desejos, porque todo mundo tem desejo dentro do coração, mas o problema é que às vezes tomamos caminhos que não são os caminhos de Deus. E esses caminhos, muitas das vezes, ele até nos leva a alcançar muita coisa. Esse caminho ele pode te levar a diversos caminhos, mas não ao céu. E muitas das vezes é esses caminhos que na nossa vida nós escolhemos. Mas Zaqueu, após brilhar por esses caminhos, após alcançar algumas coisas, a chegar num ponto de ser classificado por Lucas como alguém rico, existiu um momento na sua vida em que ele não se contentou com a casa cheia, com muitos amigos, ele não se contentou com a boa roupa, ele não se contentou com os bons locais, com o reconhecimento público, mas ele procurou ser reconhecido por alguém que muitos o desprezavam, alguém que muitos dos líderes religiosos não queria perto. Mas Zaqueu, com certeza, ouvindo notícias de Jesus, que ele era alguém que abraçava aquele que a sociedade rejeitava. Porque quando olhamos para o versículo 7, e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Às vezes a nossa vida passada, ela deixa muitas marcas na vida das pessoas. E as pessoas, elas colocam um rótulo sobre a nossa vida porque um dia vivemos daquela forma. E Zaqueu, quando ele recebe a Jesus, alguém vai olhar para Jesus e vai dizer: como é que pode o seu mestre entrar na casa de um homem como Zaqueu, um homem que vive a tirar lucro de um povo que é oprimido por um governo opositor? E alguém não entendeu o que Jesus entendeu. Alguém não viu o que Jesus estava vendo. Talvez alguém não entende o seu compromisso porque você veio até a casa do Senhor. Mas é porque você tem sonhos e você sabe que o construtor da vida ele está aqui para realizar os projetos. E quando Zaqueu decide uma mudança, as pessoas não enxergavam em Zaqueu a mudança que ele havia sofrido dentro do teu coração. Mas Jesus, ele não vai até a casa de ninguém em vão. Não foi em vão que ele entrou na tua vida, não foi em vão que ele entrou na tua casa, não é em vão que ele tem uma obra dentro da tua casa, ele vai concluir esta obra. Mas o mundo não entende isso, mas Jesus entende. O importante é você entender isso, como Zaqueu entendeu, porque Jesus, ele sabe muito bem quando dentro do teu coração você entrega o teu caminho ao Senhor. Quando você remove aquilo que está tomando o lugar de Deus na tua vida, ele entra na tua vida, ele faz a obra. O religioso não alcançou o que Zaqueu alcançou. Para o religioso, Jesus disse: ainda te falta uma coisa. Mas para Zaqueu ele disse: ei, pode descer depressa, porque eu vou entrar na tua casa hoje e vou fazer uma grande obra na tua casa. Jesus, ele enxerga o que o homem não enxerga. O importante é você ter a visão daquilo que Deus está mostrando para você. E se você manter essa visão, as coisas vão acontecer na tua vida. Você não pode perder essa visão, a visão que Deus ele te dá. Lembra quando Deus olhou para Abraão e disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela. A tenda de Abraão, lembra? A tenda de Abraão impedia ele de ver as promessas de Deus para a tua vida. E existem coisas que tentam barrar o que Deus tem para a minha vida. Mas eu louvo a Deus porque tem um povo que está fixado nas promessas
Senhor. Eu louvo a Deus porque Paulo ele diz no capítulo 3, versículo 20, a nossa pátria ela está no céu, e é de lá que nós aguardamos a vinda do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então mantém fixo o seu olhar na sua pátria. Por mais que Deus te faça prosperar, como Ele fez prosperar os colossenses, habitaram numa colônia romana, receberam direitos de romanos, disputavam de valores, mas Paulo lembrou eles: olha, não perca a visão da sua pátria. Vocês estão numa localidade boa, mas vocês são cidadãos do céu. Então não se deixa misturar com o mundo. Entenda que para que você experimente o que é bom, o que é agradável e perfeito da vontade de Deus, Paulo ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se nós mantivermos a nossa mentalidade, a nossa mente fixa em Cristo, do compromisso de quem nós verdadeiramente somos, o inimigo não vai prevalecer contra os nossos projetos, contra a nossa vida, e Deus ele vai nos dar vitória e vai estabelecer na nossa vida aquilo que Ele tem. Quantos tomam posse dessa palavra nessa noite? Glorifique o Senhor em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Alguém teve a oportunidade de estar com Jesus e não alcançou o que queria. Mas alguém teve uma grande dificuldade para ver a Jesus, mas porém se esforçou dentro daquilo que era possível como homem e acabou alcançando aquilo que Jesus tinha para a vida dele. Existem pessoas que elas têm curiosidade, mas Deus ele tem projeto. Às vezes nós temos curiosidade, mas Deus tem projeto. Lembra quando Jacó estava em fuga? Na sua fuga, cheio de erro, de falha, de crime, ele deitou a sua cabeça sobre uma pedra e ele teve um sonho. E nesse sonho ele viu que aquele não era outro lugar senão a casa de Deus. Não importa a forma que você chegou, não importa os seus erros, não importa as suas intenções, mas é dentro desse lugar que Deus ele tem um particular com a nossa vida, com a nossa alma. Às vezes nós viemos mal intencionado para a casa do Senhor, mas Ele trabalha na nossa vida e Ele nos pega, porque Deus ele é Deus de projeto. O homem muitas das vezes não consegue compreender sequer a sua própria vida, mas Deus ele é aquele que construiu a vida, Ele é aquele que tem projetos para as nossas vidas. Então Ele tem um fim para nós. E quando eu olho para o livro de Apocalipse, eu vejo que o nosso fim não é o lamento, não é a tristeza, mas o fim do povo de Deus é a alegria junto à presença do Senhor da glória. Então seja determinado na sua vida com Deus, porque Deus ele tem projeto para a tua vida e Ele vai te levar a lugares altos, mas você tem que estar disposto a corresponder cada dia para com o chamado dele para com a sua vida. Zaqueu correspondeu, desce. Zaqueu desceu. O descer de Zaqueu pode corresponder para a nossa vida a humilhação, a estarmos dispostos a nos humilhar, a saber reconhecer, falar: o momento é difícil, mas é me humilhando junto aos pés do Senhor que eu vou alcançar a resposta. A fase está difícil, mas é me humilhando junto à presença do Senhor que Ele vai fazer o que eu preciso. Então que nessa noite você possa ser determinado, porque diante da sua determinação, Deus ele quer pessoas valentes, pessoas que estão dispostas a seguir adiante, independente dos obstáculos que aparecem na vida. Porque Deus ele é o Deus que abençoa, e quando Deus ele abençoa, não importa o que o homem diz. Hoje veio salvação nesta casa. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Convido a igreja a se colocar de pé. Louvado seja Deus. Obrigado pela oportunidade.